prazo de caducidade é um prazo em que a administração tem para poder tomar medidas contra o imóvel, né? A administração pública do desapropria, ela não pode ir embora e deixar o imóvel lá parado. Tá? Isso tem que ser levado em consideração. Certo? Vamos lá. Quais são esses prazos, então, de caducidade? Tá? Tem um quadro aí para vocês. Os prazos de caducidade, eles são, olha, a desapropriação por utilidade ou necessidade pública, caducidade de 5 anos. Interesse social, 2 anos. A desapropriação prevista no plano diretor, né, lá do Estatuto da Cidade, não fala. Então, não tem prazo. Certo? Não tem prazo legal. É isso que a gente tem que perceber. Isso não quer dizer que a administração pública pode ficar ad eternum sem tomar nenhuma medida. Tá? Para a reforma agrária, 2 anos. E a desapropriação confiscatória, que é aquela desapropriação que a gente não falou ainda, mas é a desapropriação aquela quando o cara planta maconha no imóvel, ou usa o imóvel com um trabalho escravo, por exemplo, ele vai perder o imóvel. Também não tem prazo legal, certo? Bom, como nós falamos, se as partes fizerem um acordo, eu lavro, depois do decreto, tá? Eu lavro uma escritura e faço a chamada desapropriação amigável. É esse o nome que aparece lá na Lei de Registros Públicos. Na verdade, gente, essa desapropriação amigável, ela nada mais é do que um contrato de compra e venda. A natureza jurídica, embora a lei diga aí desapropriação amigável, a natureza jurídica deste negócio é uma compra e venda. Porque a administração pública está pagando o valor. O proprietário entrega o bem mediante essa contraprestação. Isso é uma compra e venda. Certo? Transferência de propriedade e tudo mais. Se não houver acordo, a administração pública terá que ajuizar uma ação de desapropriação. Certo? O processo judicial, tá? O artigo 11 da lei vai falar que se for a União que for desapropriar, a competência é no Distrito Federal. Tá? Se quem for desapropriar for o município ou o Estado membro, a competência judicial é definida no local dos bens. Aí é a justiça comum. Tá? Quem é o juiz que vai julgar essa ação? Um juiz vitalício. O juiz que está no estágio probatório não pode julgar uma desapropriação. Porque a lei diz isso. A lei cria uma exceção à regra do juiz natural. Na verdade, o juiz, ele, mesmo sendo um substituto, ele está lá respondendo naquela vara, ele julga qualquer coisa. Tá? Nesse caso, não. No despacho inicial, o juiz vai falar o quê? Eu protocolei a petição inicial pela administração pública. O juiz vai falar o quê no despacho inicial? Vai nomear o perito, vai arbitrar um valor da indenização, tá? E aí é completamente aleatório. Ele vai, geralmente ele usa aquilo que está aquilo que a administração estabelece, né? A não ser que ele tenha alguma noção de valor, mas olha só, eu tenho uma avaliação feita por uma comissão com critérios técnicos, né? A não ser que a comissão também tenha feito um valor aleatório. Aí é diferente. Mas se o juiz tiver uma noção de valor, ele pode estabelecer um valor diferente. Mas, no geral, o juiz vai ter que acompanhar aquilo que a administração estabeleceu. E aí, o juiz vai dar a emissão na posse para a administração pública. A administração pública vai ter que pagar, tá? O valor arbitrado. É feito um depósito judicial. O proprietário vai poder levantar até 80% do valor depositado. 20% fica lá separado. Por quê? O único objetivo dessa ação de desapropriação é discutir o valor a ser indenizado ao proprietário. Porque a Constituição diz que a desapropriação ela vai ocorrer com uma prévia e justa indenização em dinheiro. Certo?
Uma questão interessante quanto à desapropriação é aquilo que se refere à responsabilidade tributária. Quer dizer, o imóvel ele foi desapropriado, mas ele tem dívidas tributárias, tem IPTU para trás, devendo e tudo mais. O que acontece então? A gente tem que ter um julgado aqui do STJ que vai dizer que o seguinte: o proprietário do imóvel expropriado para fins de utilidade pública tão somente é responsável pelos impostos, inclusive o IPTU, até o deferimento e efetivação da emissão na posse. Então, quando o juiz vai dar emissão na posse para a administração pública mediante depósito do valor arbitrado, certo? Arbitrou o valor, depositou o valor, a administração está autorizada a fazer emissão na posse. Eu vou cumprir o mandato de emissão na posse e a administração pública efetivamente toma posse do imóvel, é a partir desse momento que aquele proprietário expropriado ele não tem mais responsabilidade tributária sobre o imóvel e aí a administração que expropriou, expropriante, ela que assume a responsabilidade tributária sobre o imóvel. Tudo bem? Com relação à transferência, o artigo 19 do Decreto-Lei 3365 vai dizer o seguinte: efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante mandado de emissão na posse. Foi o que a gente falou. Feito o pagamento, valendo a sentença como título hábil para transcrição do registro de imóveis. Certo? Então, eu preciso pegar aquela decisão judicial e levar registro e está resolvido. Correm juros e correção monetários, juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença do valor entre o valor depositado e o valor fixado na sentença, descontado o valor levantado. Tá? Então é o seguinte, é por isso que o arbitramento do juiz ele tem que ser dentro da realidade. Porque, e aí não adianta a administração pública colocar uma avaliação lá embaixo para sacanear com o proprietário. Tá? Por quê? Ela não paga juros desde daquilo que ela paga, depositou imediatamente. A diferença entre o valor depositado e aquilo que foi arbitrado pelo perito, que foi definido pelo perito, essa diferença vai correr juros. Tá? Então é bom que fique dentro da realidade mesmo. Certo? Honorários, cabem honorários advocatícios, tá? Entre 0,5% até 5% entre a diferença feita lá no arbitramento, né? Entre a oferta da administração pública e o que foi definido na sentença. Que, na verdade, isso é o êxito da parte expropriada. Vamos supor, a administração pública estabeleceu um valor de R$1 milhão para indenizar. Aí a administração pública deposita R$1 milhão. Aí na ação de desapropriação, porque o proprietário não concordou, ficou definido que a administração teria que pagar, na verdade, o valor justo em relação ao imóvel é o valor de R$1.200.000. Então, esses 20% a mais, esses 200 mil que deu a diferença, vai incidir esses de 0,5% a 5% de honorários para o advogado. Certo? Aqui eu coloquei um quadro para vocês, está disponível aí na tela. Nesse quadro, a gente estabelece aqui quais são os tipos de desapropriação, tá? E quais são os fundamentos disso aí. Tá? Então, tem a desapropriação comum, utilidade pública ou interesse social, a desapropriação em função da reforma agrária, certo? E aí, em razão da função social da propriedade,
e aí pode ser para fins de reforma agrária ou aquela prevista lá no plano diretor, certo? A desapropriação comum, a, a indenização vai ser justa e prévia em dinheiro. Tá? Para fins de reforma agrária, a indenização ela vai ocorrer em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, certo? E as benfeitorias vão ser pagas em dinheiro. O que a lei vai fazer diferença? Quanto vale a terra nua? Ó, a terra nua vale X para a reforma agrária. Vamos pensar o seguinte, terra nua, não tem nada. Aí você considera, tem um curral, tem um galpão, tem uma casa-sede, e essas são benfeitorias. Tem um secador, tem secadores de café e por aí vai. Todas essas benfeitorias eu vou pagar em dinheiro, mesmo essa obrigação para fins de reforma agrária. Tá? E no plano diretor urbano? No plano diretor urbano, a indenização ela vai ser feita com títulos da dívida pública resgatáveis por até 10 anos. Quer dizer, o cara vai receber pingado. Todo ano ele recebe um pouquinho. Isso é bom? Isso é péssimo. Mas isso aqui é uma penalidade. O cara está sofrendo uma sanção. Certo? É por isso que eu não pago em dinheiro. E aí nós temos a desapropriação com fisco, que na verdade isso aqui, essa desapropriação com fisco, é uma penalidade mesmo. O cara perde a propriedade e não tem direito de indenização. Quais são os casos? Plantio de drogas, tá lá no artigo, e uso de trabalho escravo na propriedade rural, isso está lá no artigo 243 da Constituição. E a gente tem o caso de bens apreendidos também, bens apreendidos com o objeto de crime, tá? Fruto de crime, de atividade criminosa, está lá no 243, parágrafo único. Tá? Então, nesses casos, o cara perde mesmo. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora da desapropriação indireta. O que é isso? Desapropriação indireta ela ocorre quando a administração pública ela não ela se apossa de um bem sem fazer o devido processo administrativo para desapropriar o imóvel. Tá? Ela invade. Olha, a administração ela pode invadir um bem particular, acaba acontecendo. Sei lá. Eu já vi um caso, por exemplo, que a prefeitura ela precisou alargar uma rua. Tá? O loteamento era mal feito, a rua não estava certinha, e aí eles tiveram que alargar a rua. Quando eles fizeram essa obra de alargar a rua, eles tiveram que adentrar com a rua dentro dos terrenos das pessoas. Isso é uma desapropriação indireta. Por quê? A obra já estava feita, quando a gente tomou conhecimento já tinha acontecido isso há 2 anos, tá? Então já estava feito, não tem jeito. A, a, a administração pública ela não vai desfazer o que ela fez, é melhor pagar a indenização. E resolvido. Tá? Paga a indenização e pronto. O que eu preciso para que ocorra a desapropriação indireta? Primeiro tem que haver a tomada de posse da administração, ela tem que ter invadido a área. Tá? E a segunda coisa deve ter ocorrido uma utilidade pública ali. A administração ela fez alguma coisa. Se ela não fez nada, não há dano. Tá? Mas se ela já instalou um equipamento público, sei lá, construiu uma, uma escola e entrou um pedaço no terreno vizinho, sei lá, erro de cálculo, foi bobeira lá da engenharia, e na hora de fazer o projeto entraram, ou foi na execução da obra, entraram um pouco no terreno vizinho, sei lá, uns 2 metros. Mas pensa que o terreno é grande, vamos pensar aí num terreno de 5.000 metros quadrados. Eu entrei 2 metros de fora a fora no terreno vizinho, é coisa pra caramba. Tá? Mas isso no meio de uma obra grande fica despercebido. Então não repararam. Então a administração vai ter que indenizar a pessoa. Qual o fundamento legal disso? Isso aparece no artigo 35 do Decreto-Lei 3365. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo da desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. A administração não vai devolver. É isso que a lei está dizendo. Certo? Gente, era isso que eu tinha que falar sobre desapropriação
Um forte abraço para vocês.